Era para ser uma cirurgia realizada em último caso, quando houvesse risco para a mãe ou para o bebê, o que seria percebido durante o trabalho do parto. Mas a cesariana se tornou quase a regra e não a exceção, chegando a 80% dos partos em maternidades da rede privada brasileira. No Sistema Único de Saúde, as cesarianas são realizadas em 25% dos partos. Parece que nascer deixou de ser natural. Em muitos casos, a cirurgia é indicada pelos médicos que marcam a data com bastante antecedência. Parece bom para a mãe, que pode organizar esse momento tão esperado e evitar a dor do parto por horas de contração dolorosa. Para o médico, poupa tempo, evita chamadas inesperadas e ainda garante uma remuneração melhor. Mas essa escolha é cada vez mais criticada por especialistas e está longe de trazer somente benefícios para a mãe e bebê. Hoje nós vamos conversar sobre parto natural e cesariana, parto normal e cesariana, com Vera Fonseca, diretora da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Vera, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, dando algumas explicações para o nosso público. Obrigada. Eu quero começar te fazendo uma pergunta bem objetiva. Como é que a federação se posiciona com essa enxurrada de cesarianas, assim, que me parece que ultrapassa o limite do ideal? Bom, nós na verdade, deixamos sempre bem claro que essa é uma preocupação nossa, com toda certeza. Mas também não queremos colocar a cesárea como grande vilão dessa história. Queremos explicar para todos os colegas, para toda a nossa população, que a cesárea é um procedimento importantíssimo e que tem suas indicações específicas e deve ser lançada à mão sempre que necessário. Agora, realmente, nós estamos vivendo um grande número de cesáreas, mas que isso tudo acontece decorrente de vários motivos e que a gente está aqui disponível para poder explicá-los. A gente vai debatê-los ao longo do programa. Agora, então, para a gente poder esclarecer, ficar mais claro, em que casos a cesariana é de fato necessária? Existe um rol de indicações que ela é completamente absoluta, existe uma indicação absoluta. E outros casos, uma indicação relativa. Eu posso citar alguns aqui. Por exemplo, casos de hipertensão na gestação, hipertensão alta, ou quando a mãe já é hipertensa prévia, ou quando ela desenvolve uma doença hipertensiva essencial da gestação. Muitas vezes a paciente vai precisar fazer uma cesárea. No caso, por exemplo, de diabetes descompensado nessa mãe, é uma indicação. No caso de uma desproporção cefalopélvica, quando realmente uma criança muito grande, numa bacia não compatível com o tamanho dessa criança. Por exemplo, quando a gente tem um prolapso do cordão uterino, um sofrimento fetal agudo, enfim, existem várias indicações que realmente são precisas e que vão salvar mãe e bebê. Essa cesárea pode e salva muitas vezes a mãe e bebê, e isso é fundamental, isso tem que ficar bem claro. A mortalidade, inclusive, materna e neonatal, se reduz através da cesariana em muitos casos. Com toda certeza. Mas o Brasil, a Organização Mundial de Saúde coloca entre 5% e 15% no máximo o percentual médio de cesarianas ideal no país. Na Europa, essa média está em 6%, mais ou menos, né? O Brasil chega a 80%, em algumas cidades chega a 90%, no caso, principalmente no caso das maternidades particulares, né? Então, assim, estamos exagerando. Isso, na sua opinião, se dá muito em função de uma cultura das mulheres terem medo do parto normal, do parto natural, ou porque os médicos também indicam isso por motivações diversas? Bom, é um conjunto de valores. Vamos pensar. E algumas coisas se mudam um pouco em relação aos grandes centros e o interior da cidade. Mas vamos assim pensar nos grandes centros. O que a gente está passando nesse primeiro momento? Nós temos uma falta de leitos obstétricos nos grandes centros, isso é um fato. Quer dizer, determinados planos de saúde, determinados convênios, acabam que tem uma rede muito pequena onde aquela mulher pode realizar o seu parto ou a sua cesárea. Então, o que acontece? Muitas vezes você está lá, o paciente entra em trabalho de parto, que esse é o correto, né? Mesmo que exista um desejo dessa mãe ou um desejo, entre aspas, desse médico, o ideal é que se aguarde um momento do trabalho de parto. Quer dizer, quando eu falo um desejo, uma opção de se fazer uma cesárea, que isso é um fato também que a gente deve. A mulher tem esse direito, né? De dizer, não, eu prefiro fazer uma cesárea.
é um desejo que nós também devemos ouvi-la, com certeza. Mas o trabalho de parto indica que o bebê está pronto para nascer, exatamente, né? é uma das indicações. Às vezes a gente tem um trabalho de parto prematuro, que não é bom, né? E às vezes a gente tem que até que evitar que esse neném nasça antes do tempo. Mas vamos falar no parto, a termos, 9 meses, tudo certo. O ideal seria realmente que essa mulher entrasse em trabalho de parto e aí fizesse essa opção do parto, vamos dizer assim. Mas o que acontece? Muitas vezes a mulher vai entrar em trabalho de parto, quando o médico vai procurar um leito obstétrico na saúde privada, na saúde suplementar, esse leito não existe. E realmente aí é um grande problema para essa mãe que está em trabalho de parto franco e para o médico que não consegue esse leito. Ele não existe nem para o parto natural, nem para parto cesariana. normal, nem para cesárea, na situação emergencial. Então isso é um problema que os grandes centros enfrentam, né? Principalmente plano de saúde, onde, como eu falei, onde a rede credenciada não é tão grande, né? Os planos, por exemplo, que só tem enfermaria, a gente sabe que o número de hospitais que tem essa característica estão em menor número nos grandes centros. Então, isso é um problema. O que faz o médico pensar? O que indica, e por que isso indica uma cesariana? Porque qual é a diferença, exatamente, se você não tem para um nem para outro? Porque, na verdade, você vai agendar essa paciente. Então, na verdade, esse leito já vai estar esperando aquela mas aí eu te pergunto o seguinte, se esses leitos já não estão ocupados, porque 90% das mulheres já pré-agendaram, assim, quer dizer, é um ciclo vicioso, é um ciclo vicioso. Então, o que isso acontece? Acontece que com medo, quer dizer, em quem quer passar esse medo, esse temor? Nem o médico e nem a paciente. Então, acontece exatamente um ciclo dessa forma que você vai e começa a agendar previamente. Muitas vezes, por exemplo, em alguns hospitais, infelizmente, eu falo isso porque eu sou obstetra, eu sou ginecologista, né? Eu quero fazer um agendamento para um dia. Às vezes uma paciente lá entrou em trabalho de parto e tal, ou está aquele pródromo de trabalho de parto, então eu quero agendar uma cesárea para o dia seguinte, eu não consigo. Não, doutora, realmente os leitos estão já ocupados. Então isso realmente gera um medo, um temor em médico e paciente. Vamos agora um pouquinho para o interior, não só o interior do estado do Rio de Janeiro, mas o interior do nosso país inteiro. E nem todos os hospitais, mesmo da rede privada, te expõem de anestesista 24 horas, de pediatra 24 horas, o que realmente é um grande mal. Porque, na verdade, você pode fazer, não, eu vou fazer um parto normal em você, mas você tem que ter uma equipe. Pelo menos uma equipe de sobreaviso. Esse vou fazer um parto normal em você já é até um contrassenso, não, né? Porque a paciente está em trabalho de parto. Vamos dizer que a paciente está talvez eu não tenha me explicado bem. A paciente está em trabalho de parto. Mas essa cultura, você está me colocando então que é uma série de fatores que levam a essa cultura da cesariana no Brasil. Com certeza. Por exemplo, se você está num hospital e que você sabe que lá nesse hospital você não vai ter um pediatra ou um anestesista 24 horas por dia, existem muitos locais aqui do nosso país que você só tem anestesista. Segunda, quarta e sexta. O que você vai fazer? Você vai correr esse risco? Não, você não vai correr esse risco dessa paciente entrar em trabalho numa terça-feira e você não ter o anestesista, porque pode ser um parto normal, excelente, que evolua muito bem, mas você pode ter uma intercorrência e precisa de uma cesárea. Bom, minha próxima pergunta para você, Vera, seria como convencer uma mulher de que o parto normal, o parto natural é melhor, mas depois de tudo isso que você me falou, me parece que como é que a gente convence a esse sistema de saúde, a todos esses profissionais de que o parto natural é melhor e de que precisa se reverter essa lógica? A dúvida não é só em relação aos profissionais, né? Não são os médicos. Quer dizer, existe toda uma estrutura que tem que ser mudada. Esse fato de ter ou não ter até anestesista ou pediatra, e aí a gente sabe que não é só na saúde pública, na saúde suplementar, às vezes na saúde pública também. Sim. E outro fator, né, Yasmin, que a gente não pode deixar de falar é a questão financeira. Infelizmente, né, na saúde suplementar, isso é mais um fator. Infelizmente, na saúde suplementar, um parto, a gente recebe, num parto enfermaria, vamos dizer assim, a gente recebe 200 até R$280 num determinado parto. O cirurgião. Isso representa que o médico que está te auxiliando, que também é um cirurgião, igualzinho, ele ganha menos que R$60. A instrumentadora vai ganhar R$28. Isso sem os descontos normais, que você sabe, imposto de renda, ISS, e sem contar que a gente vai receber esse valor
2 meses depois. E um parto que pode durar 12 horas. Exatamente. Né? Ou seja, um dia inteiro Quer dizer, de trabalho. na verdade, o parto normal, ele até a gente recebe mais do que a cesárea. Isso às vezes o pessoal fala, mas que ele a não cesárea é mais série, cara. Né? Não, a gente recebe um pouquinho mais por fazer um parto normal, porque já existe esse estímulo. Só que nós devemos pensar sempre que um parto normal, o acompanhamento de um parto, demora em média 8 a 12 horas. Se for uma paciente primípara, primeiro filho, demoram 12 horas. Então, você tem que estar disponível para essa paciente durante 12 horas. Uma equipe inteira. Uma equipe inteira. O que vai levar a um custo, num total, de 500, 600 reais para uma equipe inteira, para você ficar ali 12 horas. Realmente, nós devemos ter essa consciência de falar para a nossa população que é muito difícil. Muitas vezes a gente faz, entende, mas que é muito difícil. Uma coisa que você vai demorar 12 horas ou que você vai demorar 2 horas para realizar uma cesárea. Esses são alguns fatores, mas posteríamos, você falou um pouco da parte cultural, né? Existe, sim, um fator cultural aí no meio disso tudo, existe. Quer dizer, a mulher brasileira, ela tem, eu acho que isso está até mudando um pouco, mas ela tinha um pouco isso, né? De fazer a cesárea para não se pensar em fazer nenhuma alteração, tipo na sua anatomia, pensando na parte mais sexual. A mulher brasileira tem muito esse lado um pouco sensual da vaidade aí, e sexual. O que é um mito, né? Nós sabemos que o parto normal não interfere em absolutamente nada na sexualidade da mulher, não interfere em absolutamente nada. É um mito que foi criado aí por se fazer uma episiotomia, enfim, um completo mito e que não deve ser levado em consideração, mas que interfere numa cultura que vem aí durante alguns anos. Vera, então, todas essas colocações que você me fez me fazem lamentar, porque me parece também que a questão da cesariana envolve muito mais um contexto financeiro do que cultural até. Né? Existe um contexto bem grande. A gente vai continuar conversando sobre isso depois do intervalo. E eu quero saber de você quais são os malefícios dessa cesariana que é feita quando ela é desnecessária. Você também vai saber todas essas informações sobre a cesariana no próximo bloco. Não sai daí. A gente volta já. Estamos de volta conversando sobre o parto natural, parto normal e a cesariana com Vera Fonseca, diretora da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Vera, então, eu queria saber, como terminei o bloco anterior já te questionando sobre quais são os males que a cesariana desnecessária pode trazer para a mãe e para o bebê. Talvez não só males, mas assim, que diferença faz de forma negativa se optar por uma cesariana, quando é uma escolha da mãe ou do médico? Na verdade, eu até não gosto muito desse nome cesárea desnecessária, né? Eu acho que, assim, a minha maior preocupação, a preocupação da federação, né, e de todos os médicos, é da realização de uma cesárea sem o feto, um feto não a termo, né, com feto prematuro. Essa, com certeza, é a nossa maior preocupação. Se existe realmente uma opção dessa mulher, dessa mãe fazer uma cesárea, enfim, uma opção dupla, né, vamos dizer assim, da mãe e do médico em ter um parto por via cesárea, uma cesárea, esse parto tem que ser realizado no momento em que a paciente está em trabalho de parto ou com a certeza realmente que essa criança está madura. Então, nunca antes das 39 semanas de gestação. Então, essa realmente deve ser um cuidado tomado por todos os médicos, isso é fundamental. Uma cesárea eletiva, como nós falamos, não estamos falando naquela de urgência, isso existem N indicações, mas na cesárea eletiva, ela deve ser realizada com 39 semanas pelo menos, o médico sabendo exatamente bem a idade gestacional, conforme a última menstruação, conforme as ultrassonografias realizadas e tendo sinais que realmente essa criança está madura. E é possível se ter essa avaliação, mas tem que se ter o cuidado para ter uma avaliação bem feita. Agora, Vera, vamos falar de parto humanizado. Parto humanizado nas suas diversas possibilidades. O que a federação considera um parto humanizado? O que caracteriza esse parto? E ele é possível numa cesariana? Completamente. Na verdade, esse nome, né, de parto humanizado foi um nome que eu costumo dizer um pouco
de modismo, né? Porque, na verdade, eu considero que todos os partos são altamente humanizados. Agora, a gente está exigindo, a federação exige mais. Quer dizer, a gente quer realmente um ambiente excelente, né? Um bom ambiente para essa criança nascer, isso é fundamental. A gente quer um número de médicos suficientes para atender esse parto na melhor qualidade possível. Quer dizer, uma equipe completa, isso quer dizer com obstetras, anestesistas, pediatras, uma equipe de enfermagem que possa realmente estar junto com essa equipe médica. Mas nós queremos mais desse parto humanizado. Nós queremos que todas as nossas maternidades tenham pelo menos uma referência de um banco de sangue, porque é fundamental, né? Nós sabemos que a segunda causa de mortalidade materna no nosso país são as hemorragias. A primeira causa é a doença hipertensiva e a segunda causa são as hemorragias. Então, a gente tem que ter sempre um banco de sangue onde a gente possa pegar o sangue quando for necessário. Nós queremos, nesse nosso parto humanizado, um fluxo de leitos de UTI neonatal, porque nós queremos realmente diminuir a mortalidade materna no nosso país. E nós entendemos que para isso, e tem que ficar muito claro que a mortalidade materna no nosso país não acontece só na saúde pública, como se pensa. Acontece também na saúde privada e na saúde suplementar. Então, nessa humanização, nós queremos tudo isso. Nós queremos ambiente adequado, nós queremos uma quantidade de médicos adequado para aquela demanda, mas nós queremos uma referência de banco de sangue, nós queremos uma referência de uma UTI para a mãe quanto necessário, uma UTI neonatal para essa criança, que é fundamental quando existe alguma intercorrência. Queremos aparelhagem suficiente para realizar, por exemplo, uma histerectomia quando essa mulher começa a sangrar, e essa cirurgia deve ser feita. E sabemos que muitos dos nossos hospitais, tanto na saúde pública ou privada, não dispõem de todas essas características. Agora, Vera, você está me trazendo termos técnicos, questões que são extremamente acadêmicas para a questão do parto humanizado. Quando se fala em parto humanizado, muitas vezes o que eu entendo como por exemplo, o fato do bebê ficar pouquíssimo perto da mãe, já ir para um berçário, tomar banho, voltar um tempo depois, e às vezes até 12 horas depois, e que há um movimento buscando resgatar esse contato quanto antes com a mãe, isso, na verdade, o bebê fique ali. Isso, na verdade, já está acontecendo, eu posso dizer, na grande maioria das maternidades, seja da saúde pública ou da saúde privada. E isso a gente estimula, a federação estimula isso completamente. A primeira mamada ainda na sala de parto, quer dizer, logo depois do nascimento, isso muitas é possível. Muitas vezes o bebê nem quer mamar logo depois que nasce, né? Mas aquele contato é fundamental, né? Na verdade, a gente sabe que não é o sugar. O sugar que é importante, né? Às vezes, como você mesmo disse, a criança nem consegue ainda sugar, né? Recém-nascida. Mas, na verdade, aquele contato com a mama da mãe, quer dizer, aquele contato permanente, e isso é possível, tanto numa cesárea quanto no parto normal. Claro, desde que a criança esteja em boas condições, né? A não ser que seja uma criança extremamente prematura ou que tenha nascido com alguma intercorrência, e, é claro, precisa ser atendida de uma outra forma. Na grande maioria das vezes é possível e nós estimulamos. Essa criança imediatamente passa pelo exame do pediatra, né, num berçário ou em um local equivalente, porque precisa ser examinado, passa pelo banho, e nós estimulamos que diretamente essa criança fique o tempo todo em contato com a mãe. E não só com a mãe, né? É muito importante aí que o pai dessa criança esteja presente, né? Nessas primeiras horas. Esse apoio da família é fundamental. Quer dizer, eu sempre brinco, a gente deve voltar àquele tempo antigo, né? Que a família estava ali presente naquele momento do parto, isso é fundamental. Então, que o pai da criança esteja perto, normalmente a mãe, né, ela se sente muito segura com a presença da figura da mãe dela, presente naquele momento, naquelas primeiras 24 horas, e isso com certeza tem todo o nosso estímulo. Você está falando aí de retroceder um pouquinho no tempo, então eu vou cair dentro de uma polêmica aí. Parto em casa, retrocedendo no tempo mesmo e associando com novas tecnologias e possibilidades de reverter complicações. A federação é absolutamente contra o parto em casa? Contra, completamente contra. Quando eu disse retroceder, em termos de família, porque na verdade os conceitos de família estão ficando muito, né, ao lado, né, onde nós
por conta deste termo globalização, por conta da internet, conceitos básicos de famílias estão deixando de lado. Muitas vezes essa família está sendo substituída por outros profissionais para darem um apoio, né? Como nós temos as doulas, enfim. Esse apoio, o que eu estou falando, deve ser reforçado com a família. Quer dizer, ou até com um parente próximo, enfim. Mas o pai estando presente, a família é fundamental. Quando a gente vai para parto domiciliar, isso é um retrocesso mesmo, tá? Na verdade, o parto domiciliar é completamente contraindicado pela Federação Brasileira. Qualquer tipo de caso. Qualquer tipo de parto. É importante que a gente diga que nós só podemos dizer que um parto normal, ou um parto de baixo risco aconteceu só após 24 horas desse parto ter ocorrido. Só depois de 24 horas, o neném nasceu, a paciente não teve nenhuma hemorragia, o útero está contraído, enfim. Aí nós podemos dizer, no dia seguinte, esse parto foi um parto de baixo risco. Até esse momento, nós não podemos dizer, porque logo, não só o trabalho de parto, onde podem ocorrer várias intercorrências, uma parada de progressão, um sofrimento fetal agudo e que há necessidade de fazer uma cesárea de urgência, ou após a criança nascer, que pode nascer com algum tipo de intercorrência e precisa de um atendimento de um pediatra emergencial, ou ainda a paciente apresentar um sangramento onde pode ser necessário fazer uma revisão, uma sutura no colo do útero, ou até mesmo, infelizmente, até uma histerectomia, quer dizer, que é a retirada do útero por um sangramento. Todas essas intercorrências serão fundamentais em que você tenha uma resposta rápida. Uma resposta rápida, resposta médica, resposta hospitalar, resposta de equipamentos, de suplementos, enfim. Que realmente isso, se for em casa, pode durar um tempo que vai ser fundamental para a mãe ou não vai ser para essa mãe, trazendo intercorrências importantes para ela. Então, por tudo isso, nós realmente abominamos, contraindicamos o parto domiciliar e alertamos os nossos especialistas, né, que se porventura eles façam esse procedimento, que eles tomem um cuidado assim redobrado, porque nós sabemos que o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais podem realmente administrar medidas punitivas para esse colega. Bom, no caso, até agora, recentemente, houve uma crítica para um médico que se colocou totalmente a favor do parto em casa, e isso, nesse momento, está uma polêmica grande. Na verdade, é uma polêmica contínua, né, Vera? Agora, a gente está chegando no final do programa e eu queria uma colocação sua sobre como reverter. A gente iniciou o programa falando de todo um contexto que leva a uma sistematização da cesariana no Brasil, né? Uma série de questões. Você falou a questão da remuneração, a questão da presença de profissionais nas maternidades, de leitos hospitalares, enfim. Mas por onde começar a reverter um quadro de desumanização do parto, na medida em que esse parto ele é programado 9 meses antes, às vezes, de acontecer, enfim. Por onde começar a trazer de volta o conceito de que o parto é uma coisa fisiológica e natural para a mulher e para o médico também? Claro. Na verdade, eu acho que precisa uma conscientização de todos, né? Médicos, pacientes também, né? Porque tem exatamente um grupo de pacientes que desejam isso, mas precisa uma conscientização também a nível de governo, a nível dos planos de saúde, né, das empresas, da saúde privada, enfim, uma conscientização completa. Claro está, e a federação entende bem, e volto a dizer, somos completamente contra o parto domiciliar. O que nós somos a favor é exatamente o contrário, que a gente crie uma consciência, e que a gente está tentando fazer isso com ações, com reuniões, com fóruns, criar uma consciência a nível de governo e de saúde suplementar, que o que nós queremos é esse parto humanizado dentro dos nossos hospitais, casa para o hospital, dentro da maternidade. Porque, na verdade, nós já temos esse local seguro. Nós entendemos que o local seguro para um bebê nascer e um local seguro para essa mãe é dentro da maternidade. Então, cada vez que nós consigamos colocar essa maternidade mais bem equipada, com um quantitativo ideal de colegas, maior número de leitos obstétricos e, obviamente, uma maior remuneração também para esses colegas, eu acho que a gente vai estar num caminho ideal para que realmente possamos conseguir isso.
Sabemos que é um caminho longo, não adianta a gente pensar que a gente vai realmente atingir cifras europeias em 1, 2, 5 anos. É um Isso não vai prazo, conseguir, né? Por todos os motivos que nós falamos e pelo aspecto cultural. Mas eu acho que seria o caminho mais lógico, mais real e mais direto para que a gente realmente consiga atingir esse objetivo. Vera, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Vamos torcer aí que para as próximas gerações a gente veja esse quadro mudar um pouquinho. Com toda certeza. Muito obrigada. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Amanhã o nosso programa é sobre o parto e as enfermeiras obstétricas. Se você quiser rever ou gravar esse programa, o programa de hoje, entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br. Para fazer comentários, o nosso e-mail é canal@fiocruz.br. A gente se vê amanhã. Até lá!